Olá, para você que nos acompanha a partir do nosso canal YouTube Segurança Elétrica ANG com Jair Vondo. Hoje estamos aqui para trazer mais um tema relacionado à segurança elétrica, quer seja em sua residência como no seu local de trabalho. Mas antes de falarmos do nosso tema, é fundamental que se inscreva no nosso canal para que nos ajude a crescer e que deixe os seus comentários, partilhe, deixe o seu like e ativar o sininho de notificações para que possa receber vídeos futuros. No tema de hoje, nós vamos falar sobre a importância do aterramento elétrico. A questão é, tu já ouviu falar sobre aterramento elétrico? O famoso fio terra, este fio que temos aqui? Claro, mas qual é afinal a importância deste fio terra, deste aterramento elétrico? Porque é importante fazermos o aterramento elétrico nas nossas instalações, quer seja residencial ou como do nosso local de serviço. É sobre este tema que nós vamos procurar falar aqui no nosso vídeo ainda hoje. Mas para falar exatamente do aterramento elétrico, é fundamental que nós entendamos um pouquinho sobre como funciona o nosso sistema de distribuição elétrica dentro de nossas residências ou local de trabalho. De tal que trouxemos esta figura aqui, onde nós vamos explicar sobre isto. Temos aqui um transformador, se vocês veem tem um transformador, e de lá saiu fase e neutro, onde o fio fase com respeito ao neutro é 220 volts. E o nosso neutro tem uma tensão de 0 volts. Dizer ainda que o nosso neutro na saída do transformador, ele deve ser aterrado. Sai o fase e o neutro passando pelo nosso posto e entra em seguida no nosso quadro elétrico dentro da nossa residência. E do quadro elétrico passa pelo disjuntor e o neutro passa pela barra de neutro até se distribuir nos nossos circuitos, quer seja de tomadas ou de iluminação. Estando aqui no circuito de tomada, o que acontece? Nós temos uma geleira que nós conectamos a esta tomada para que funcione. E temos aqui também um homenzinho que depois nós vamos falar sobre ele. Fica atento. E para que a nossa geleira funcione, é necessário que haja circulação de corrente elétrica, conforme vocês podem ver aqui. E para que haja esta circulação de corrente elétrica, é necessário que se respeite três princípios fundamentais. O primeiro princípio, é necessário que o circuito esteja fechado. Um circuito fechado como? A nossa corrente vai circular por aqui, não é? Entra na nossa tomada, alimenta a nossa geleira e torna a voltar pelo neutro. Apagar, depois vamos falar sobre isso. Volta pelo neutro e retorna novamente até o nosso transformador. Quando isso acontece, nós estamos em presença de um circuito fechado. É necessário também que se respeite o princípio da diferença de potencial. A diferença de potencial, conforme já dissemos aqui, a nossa fase com respeito ao neutro é 220. Logo temos 220, 0 volt neutro, então nós temos uma diferença de potencial. O terceiro princípio está relacionado com a conservação de corrente elétrica. Conservação de corrente elétrica por quê? Porque a corrente que sai por aqui ao percorrer este condutor até chegar à nossa geleira deve ser a mesma que deve sair até retornar ao transformador. Ou seja, aqui também deve ser no seu retorno, para a saída não, no seu retorno em 7 amperes até voltarmos ao transformador. Essa corrente vai voltar novamente no transformador e o ciclo continua. É isso que nós chamamos de circulação de corrente
elétrica. Entendendo isso, agora vamos passar para são dois exemplos. Mas o primeiro exemplo está relacionado com este indivíduo. Nós vamos supor que este indivíduo está a tocar na geleira e nessa geleira nós temos um cabo que está descarnado, um fio que está descarnado e toca na carcaça da nossa geleira. Quando este fio toca na carcaça da nossa geleira, o que acontece é que a nossa geleira, a carcaça da nossa geleira, também estará energizado em 220 volts. Como a carcaça está em 220 volts, o homem está a pisar diretamente no solo e a tensão do solo é de 0 volts. Dizer que a resistência do ser humano, a resistência elétrica do ser humano é de 2.500 ohms. Então, o que é que vai acontecer? Apagamos este. O que é que vai acontecer? A corrente, ao entrar por aqui, o que vai acontecer é que na sua saída, não é devido à alta resistência que o ser humano possui, então parte da corrente vai na sua saída pelo neutro em 6,5 amperes. 6,5 amperes, o que passou com os 0,5 amperes. Claro, os 0,5 amperes de que nós estamos a falar vai acontecer que vai passar pelo ser humano. Passa pelo ser humano. E vamos deixar bem claro que o homem começa, ou seja, o organismo do ser humano começa a sentir a presença da corrente elétrica, começa a sofrer danos com a presença da corrente elétrica a partir dos 30 miliamperes, ou seja, 0,03 ampere. A partir dos 30 miliamperes, 0,00 ampere é suficiente para que cause danos, é corrente suficiente para que se cause danos no organismo do ser humano. E o que é que está acontecendo aqui? Aqui está acontecendo que de 6,5, 0,5 ampere desta corrente circula pelo corpo do ser humano. Mas, para apanhar o famoso esticão, o que é que acontece? Nós temos 220 na carcaça e 0 volts no solo. Nós temos um dos princípios já que é a diferença de potencial. Segundo, parte desta corrente que temos aqui vai passar pelo solo. O solo é um bom condutor de corrente elétrica, vai fazer com que esta corrente volte pelo solo até o aterramento do nosso neutro. Quer dizer que 6,5 poderá regressar pelo neutro, vai regressar pelo neutro em 6,5 e o 0,5 vai regressar pelo nosso solo, onde vai encontrar-se aqui com o 6,5 e vai se somar enquanto vai dar 7 amperes. Logo cumprimos com o princípio do quê? Da conservação de corrente elétrica. E claro, se nós já falamos que a corrente entrou e saiu, nós temos também o nosso circuito fechado. E dissemos mais uma vez que o organismo do ser humano começa a sentir a presença de corrente elétrica em seu corpo, criando danos a partir dos 0,3 amperes. E aqui já passa a 0,5 amperes. O que é que acontece? Este indivíduo, vou lhe dizer e não vou poupar, este indivíduo vai morrer. Com certeza este indivíduo vai morrer porque ele está a receber uma corrente de 0,5 amperes e tocando na carcaça que há uma fuga de corrente. Já falamos sobre a fuga de corrente também no tema sobre disjuntor residual. Prontos. Agora, vamos ver uma outra hipótese. No caso de nós termos um aterramento na nossa instalação. É aí onde nós começamos já a entender, ou vamos entender sobre, afinal, a importância do aterramento. Claro, vamos dizer que
temos o aterramento aqui. Normalmente o aterramento para a nossa residência pode ser feito mesmo no nosso quintal. E é fundamental que seja feito por pessoal técnico especializado na área elétrica. Então, temos aqui a nossa haste de aterramento, algo como este. Temos aqui a nossa haste de aterramento, espero que estejam a ver. Haste de aterramento. E a esta haste vai conectado, vamos fazer aqui a nossa terra, a esta haste vai conectado um condutor como este que temos aqui, e este condutor vai até o nosso quadro de distribuição dentro das nossas casas, na barra de terra, nesse caso, na barra de terra. Ele está conectado na barra de terra, o que vai é que na nossa instalação deve sair já não 2 fios, mais um terceiro fio, que é o fio da terra, que vai até a nossa tomada, conectado à terra da tomada. Afinal, onde é que fica a terra da tomada? Vamos dizer que o aterramento da tomada é este, que vocês podem ver aqui, espero que estejam a ver. Este que ficam aqui é o nosso aterramento da tomada. Ou ainda este que vocês estão a ver também nesta tomada é nosso aterramento da tomada. Logo, matamos mais uma curiosidade para quem não sabia sobre aqueles pinos que ficam aí nas laterais da tomada ou a saliência que fica na tomada. Então, por sua vez, a nossa geleira tem conectado a ele mais um terceiro condutor que vai conectado à sua carcaça. Indo conectado à sua carcaça, agora vamos analisar novamente sobre o caso do nosso homenzinho. Vamos analisar novamente o caso do nosso homenzinho. Temos aqui o condutor a ter o descarnado em contato com a carcaça da nossa geleira e o homem toca na geleira. O que é que vai acontecer? Conforme já dissemos, o homem tem uma resistência de 2.500 ohms. E a nossa terra, tem uma resistência aproximada, ou seja, a nossa terra tem uma resistência aproximada a 0 ohm. Desculpa dizer. A nossa terra, ou seja, o nosso condutor que vai à terra possui uma resistência muito inferior à resistência do ser humano. Então, aqui, o que vai acontecer é o seguinte: ao se detectar que há esta fuga de corrente, então esta corrente, atenção, que aqui vai estar, será anulada devido ao nosso aterramento. Se a tensão aqui for anulada, e a tensão que já falamos do solo, onde o nosso homem está sentado, também é nula, então o que é que nós vamos ter? Nós não teremos a diferença de potencial entre a carcaça e a terra. Isto aí já anulamos o princípio da diferença de potencial. É suficiente para que o homem se salve, para que não morra. Já está. Viram como é que o aterramento funciona? Mas o circuito funciona normal. Por quê? Porque parte da corrente, conforme já explicamos, vai circular por aqui, 6,5 amperes, e o outro 0,5 vai vir pelo nosso aterramento e vai encontrar-se aqui na entrada do neutro do nosso transformador. E daí o homem se salva. Assim terminamos o nosso vídeo sobre o aterramento elétrico. Mas é fundamental, mais uma vez, que para que se reforce a sua segurança, que se instale um diferencial residual, ou DDR. E também dizer que o aterramento não só protege o ser humano contra contatos indiretos, mas também protege os seus equipamentos em caso de alguma variação de tensão no seu sistema elétrico. Protege
teu computador e eletrodomésticos, entre outros. Desde já, agradecemos por ter assistido o nosso vídeo, espero que tenham gostado e não esqueçam de deixar os seus comentários, Muito obrigado e até o próximo vídeo. Estamos juntos.